Bom dia, crianças. Hoje é sábado e nós vamos falar sobre responsabilidade. Na quinta-feira, nós falamos sobre culpa. E responsabilidade é bem diferente de culpa. Vamos entender por quê? Por que será que responsabilidade é bem diferente de culpa? Porque a culpa, ela paralisa. Vamos ver o que a responsabilidade faz? Então, olha lá. Primeiro vamos entender o que é responsabilidade. A responsabilidade é quando a gente assume aquilo que a gente faz, né? São os nossos atos. A gente assume os nossos erros e a gente cumpre com as nossas obrigações. Então, vamos aqui imaginar que a gente tenha feito alguma coisa errada, que a gente, depois de ter feito alguma coisa errada, a gente tenha ido contar ou para a mamãe ou para o papai aquilo que a gente tenha feito. Já aconteceu isso com vocês? Se aconteceu, como que vocês se sentiram depois disso? E se você admitiu que você fez alguma coisa de errado e você tentou consertar o seu erro, é isso que a gente chama de responsabilidade. Então, é exatamente o fato de você ter assumido o seu erro é ser responsável. Então, vamos prestar bem atenção aqui nessa imagem. Essa menininha, ela está empurrando o coleguinha dela. Aí ela para, olha quanta interrogação na cabecinha dela. Ela para refletir sobre aquilo que ela fez. E ela percebe que ela agiu de forma errada. E aí, gerou um conflito na cabecinha dela, ela percebeu que estava errada e ela toma uma atitude correta, certa. Ela vai lá e pede desculpa para a amiga dela e diz que não vai mais empurrar. A amiga, por outro lado, decide perdoá-la. Então, olha aqui, ela toma uma decisão, ela se responsabiliza pelo ato errado, por isso que é responsabilidade, e ela decide que não vai mais fazer isso, que ela tinha tomado uma atitude errada. Então, aqui a gente vai ver, só repetir exatamente o que ela fez, né? Eu já falei lá com as minhas palavras, e aqui a gente só colocou novamente para vocês entenderem. Responsabilidade é quando a gente sabe que fez algo errado e a gente vai lá e faz tudo que a gente pode para consertar o nosso erro. Então, assumir os nossos erros é seguir em frente. Isso é o contrário da culpa. A culpa, a gente viu que ela paralisa a gente. A responsabilidade não. A gente percebe que está errado e segue em frente. E perdoar, como esse amiguinho aqui perdoou, é também... e perdoar os outros também é mostrar pra gente que todos nós podemos errar. E a gente também olhou na aulinha da quinta-feira que, em função disso, a gente deve perdoar todo mundo. Porque se nós erramos, e todos nós erramos, nós temos como dever também perdoar todos aqueles que cometem um erro. Porque nós também cometeremos erros durante a nossa vida. Então, vamos lá ver essa imagem aqui de Jesus, né? Jesus aqui e esse menininho aqui. Só para a gente reforçar essa ideia, então. Diferente da culpa, a responsabilidade nos faz andar para frente. E quem ensina isso para a gente é exatamente o nosso irmão Jesus. Então, responsabilidade é essa coragem que a gente tem de assumir os nossos erros. É a gente entender as consequências dos erros que a gente cometeu e dos maus atos que eles podem gerar. Então, olha só, esses meninos estão jogando bola perto de uma janela de vidro. Então, quando eles atingem essa janela de vidro,
eles sabiam, quando eles estavam jogando bola perto de uma janela de vidro, que eles poderiam atingir a janela de vidro e quebrar essa janela de vidro. Então, eles estavam assumindo o risco de quebrar aquela janela. E aí, eles estão aqui se responsabilizando por um ato que eles cometeram. Isso é muito importante da gente fazer, porque se a gente foge, a gente não está sendo responsável. E aí, vamos parar para pensar agora um pouquinho? Quais são as responsabilidades que a gente tem na vida? Será que temos responsabilidades? Com certeza. Mas será que só temos responsabilidades na vida material? Será que a gente só tem responsabilidade com os nossos pais, com o nosso corpinho? Será que são só essas responsabilidades que a gente tem? Bom, se fossem só essas, já seriam muitas responsabilidades, não é mesmo? Mas não são só essas responsabilidades que a gente tem. Mas vamos primeiro falar dessas importantes que nós temos. Uma responsabilidade que a gente separou aqui para vocês é a responsabilidade de estudarmos. Todas as crianças, os adultos também, mas principalmente as crianças têm a responsabilidade de fazer o seu dever de casa, de estudar, não é? Sem a mamãe ficar pedindo, sem o papai ficar cobrando. Nós temos essa responsabilidade. Outra responsabilidade muito séria que nós temos, é de cuidarmos dos nossos idosos. Um dia eles cuidaram da gente. E quando eles ficam velhinhos, a gente também precisa cuidar deles. Vocês sabiam que à medida que nós envelhecemos, às vezes a gente esquece de muitas coisas. A gente esquece, às vezes, dos nomes. A gente pode esquecer, às vezes, até de comer. E aí, são as crianças, são os jovens e, às vezes, até os filhos desses idosos que vão ajudar os vovôs e as vovós a lembrar de comer, a lembrar de escovar os dentes. Eles passam quase que ser novamente crianças. E a gente não pode abandonar os nossos velhinhos, não é mesmo? Então, assim como eles cuidaram da gente quando nós éramos bebezinhos, eles nos ensinaram a andar, eles cuidaram da gente, na velhice a gente tem a obrigação, a responsabilidade, o dever de cuidar deles também. E não só dessas necessidades materiais, de dar banho, comida e tudo mais, mas muitas vezes também, se eles precisarem do dinheiro, porque às vezes na aposentadoria, né, o dinheiro para eles pode ficar menor, a gente ajudar, se eles precisarem para comprar remédio, se eles precisarem para alguma questão de doença, né, a gente deve ajudar aqueles que um dia cuidaram da gente. Outra responsabilidade importante que a gente tem na nossa casa e na nossa família, sabe qual é? E isso independente de idade. Então vamos pensar lá, tia Andréia, será que uma criancinha que tem 1 ano, 2 anos, será que ela pode ajudar dentro de casa? Sim, com certeza. Com certeza a mamãe sabe que a criança nessa idade ela pode fazer. Só que o que ela vai ajudar é diferente do que uma criança de 4, de 5, de 6, de 10, de 18 anos vai poder ajudar. Mas todo mundo dentro de casa tem que ter a sua responsabilidade, a sua atividade, para que o lar possa ser mais harmônico. Então, aqui, se eu brinquei, eu tenho que o quê? Guardar o meu brinquedo. E brinquedo, desde pequenininho eu posso guardar. Mesmo que eu tenha 1 aninho, a mamãe pode ensinar o neném a catar o brinquedinho e guardar na caixinha. Isso é desde bebê. A mamãe pode ensinar o bebê a guardar. Cresceu mais um pouquinho, vai ensinar uma coisa mais difícil e assim por diante, não é mesmo?
Outra coisa importante que a gente pode ajudar a mamãe aqui, ó, esse menininho já tá mais crescidinho. Ele já pode varrer a casa, né? Não custa nada ajudar. A gente não come, a mamãe não faz a comidinha pra gente? Enquanto a mamãe tá fazendo a comidinha, eu vou lá e limpo a casa. Se a mamãe fez a comidinha, depois a gente se reúne, um lava a louça, o outro seca a louça, o outro limpa o fogão, e aí não fica pesado para ninguém. Isso é a gente se responsabilizar também pelas tarefas da nossa casa. Isso é muito importante. Esses são deveres que todos nós temos que cumprir dentro do nosso lar, para que todos possam aprender. Então vamos lá. Mas será que a gente só tem esses deveres? Será que a gente tem deveres, antes de eu falar aqui, será que a gente tem deveres morais? E que seriam os deveres morais? Será que tem a ver com os deveres que Deus nos ensinou? E onde será que esses deveres estão escritos, hein? Bom, a gente sabe que os deveres estão escritos na nossa consciência. E esses deveres estão escritos através da lei de Deus. Essa responsabilidade, elas fazem parte das leis. A gente tem que cumprir as leis de Deus. Vamos aqui ver, através da historinha da mulher adúltera, qual foi o ensinamento da responsabilidade que Jesus deu para a gente, trouxe para a gente. Vamos lá? Vamos ver o que Jesus ensinou para a gente através da historinha da mulher adúltera? Então, certa vez, Jesus estava ensinando as pessoas. E sempre Jesus aproveitava todos os momentos da vida dele para ensinar. E nesse dia, os escribas e os fariseus, no momento em que ele estava lá ensinando, trouxeram uma mulher para junto dele, dizendo que essa mulher havia traído o marido. E nesse tempo, quando as mulheres traíam seus maridos, elas eram colocadas na praça para serem apedrejadas pelos homens e por outras mulheres também. E esses fariseus e esses escribas, na época de Jesus, eles adoravam falar muito. Eles falavam que faziam, mas tudo da boca para fora. Era tudo fingimento. Mas o coração deles tinha muita verdade, não. Eles falavam que eram bonzinhos, eles falavam que faziam as coisas direitinho, mas era tudo da boca para fora. E eles estavam doidos para pegar Jesus. E aí eles queriam armar para Jesus. Vamos ver o que eles aprontaram? Eles jogaram a mulher no chão e disseram assim para Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. Então, eles sabendo que o adultério era uma coisa muito grave, eles logo jogaram a mulher lá para, tipo assim, Jesus, agora tu resolve isso aqui. Aí, o escriba falou assim para Jesus: a lei nos diz que devemos apedrejar essa mulher. E tu, Jesus, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentar Jesus e ter motivo para acusá-lo. Jesus, que não era bobo nem nada, inclinou-se e começou no chão, com o dedo, escrever. Ele começou a escrever e disse: quem dentre vós nunca tiver errado, pode atirar a primeira pedra nesta mulher. E aí, gente, os mais velhos começaram um a jogar a pedra no chão e se retirar. E foram se retirando. Por que será? Vocês já sabem? Aos poucos, então, os homens foram saindo.
a começar pelos mais velhos, como eu falei. E Jesus ficou sozinho, não sobrou ninguém junto dele e da mulher. Ele levantou-se e disse para ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Não cometas mais esse erro. E ela vai embora da cidade. Ela sai dali e vai procurar ter uma nova vida. Ela percebe o erro que cometeu, igualzinho aquela criança que empurrou o amiguinho. Ela percebe que cometeu o erro, assume a responsabilidade do seu erro e vai tentar iniciar uma nova vida numa outra cidade, onde ninguém a conhecia. E ela decide trabalhar com pessoas doentes que precisavam da sua ajuda. Como Jesus estava dando uma nova oportunidade para ela, ela percebeu que ela precisava ser útil. Então ela foi trabalhar com os doentes. Um dia aparece um homem na porta dela. E esse homem estava muito doente. E ele disse que desde o dia em que ele entregou sua esposa para ser apedrejada, ele ficou doente. E que ele estava muito arrependido, mas que nunca mais ele encontrou-a para se desculpar. Ela percebeu que ele era seu marido. No mesmo momento, ela o perdoou. Cuidou dele e continuou a cuidar de todos que precisavam da ajuda. Olha que bonito. Igualzinho a história lá da menininha que empurrou o menininho, né? O menininho perdoou também e continuaram amigos, entendendo que ele também errava e que ele também precisava ser perdoado. Então é isso. A história que Jesus contou pra gente é a história de que a mulher errou sim, assumiu os seus atos, os seus erros, se responsabilizou e seguiu em frente. E a gente tem que fazer a mesma coisa, crianças. A gente não deve fugir, nós não devemos nos acovardar. Se a gente perceber que fez besteira, a gente tem que falar a verdade. Mamãe, fiz besteira, mas vou me esforçar, mamãe, não farei mais. Me perdoa? E a gente tem que se esforçar para não cometer mais aquele erro. E antes da gente terminar, a gente tem que entender que a lei de Deus é uma lei de progresso. E a responsabilidade a gente tem que assumir porque ela é um dever de todos nós. E o dever é justamente uma obrigação nossa, porque ela está dentro dessa lei de progresso. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que não somos só nós que temos obrigações e não somos só nós que temos responsabilidades. Os animais, a natureza, todos eles cumprem com as suas responsabilidades. Assim como a mulher percebeu seu erro, se responsabilizou e cumpriu com as suas responsabilidades, o sol todos os dias de manhã cumpre com a sua responsabilidade. A lua todo dia à noite sai para embelezar a nossa noite. Os trabalhadores, né, o lixeiro, o bombeiro, eles cumprem com as suas funções todos os dias. Imagina se nós não tivéssemos os lixeiros na rua trabalhando. Vocês já imaginaram como as ruas seriam? Cheias de lixo? Como que a gente ia viver cheia de lixo? Imagina se nós não tivéssemos pessoas que tratassem da água. Nós não teríamos água limpa chegando nas nossas casas. Imaginem se as abelhas
decidissem não produzir o mel. Imaginem se as vacas fizessem greve e não produzissem o leite. A gente não ia ter leite, a gente não ia ter queijo, a gente não ia ter manteiga. Nós tivemos uma greve de caminhoneiro, a gente ficou um tempão sem ter um monte de produto no mercado, porque os produtos não chegavam nos supermercados, a gasolina não chegava nos postos. Então, todos nós temos responsabilidade. Isso está na lei de Deus. O dever está na lei de progresso. E o progresso, ele nos impulsiona para uma coisa muito importante na vida da gente. A gente foi criado simples e ignorante, para que um dia nós cheguemos à perfeição relativa. Deus criou todos nós para um dia sermos felizes. Quer dizer, somos felizes na medida do possível, mas seremos um dia anjos, seremos bons como Jesus. E para fechar, eu fiz esse slide aqui para dizer para vocês, muito obrigado por vocês assistirem a aula da gente e lembrar o quanto vocês são importantes. Lembrando que a aula é de responsabilidade e a nossa responsabilidade hoje é usar máscara, passar álcool gel, não ficarmos nos aglomerando. Agora não é hora das crianças ficarem brincando todo mundo junto. Agora não é hora da gente ir para churrasco com a mãe. Agora não é hora da gente ir para a praia e ficar todo mundo aglomerado na praia. Agora é hora da gente manter o distanciamento social. A gente lembrar a mamãe que não é para a gente ficar indo para festinha, para a gente ficar todo mundo junto. Agora é hora da gente ficar resguardado dentro de casa. O coronavírus está aí, o coronavírus ainda está matando as pessoas. Essa semana nós tivemos aumento do número de casos. Essa doença, ela mata muito as pessoas e nós temos a responsabilidade de lutar contra esse vírus. Porque uma coisa, a gente tem o dever de cuidar do nosso corpinho e a responsabilidade de não levar essa doença e não contaminar as pessoas. Então, vamos encerrar aqui a nossa aula, pedindo a Deus, a Jesus, todo o amparo, toda a proteção, que Ele possa, sim, permanecer conosco nessa semana, iluminando os nossos dias, sustentando os nossos corações, e que a gente cada vez mais se responsabilize pelos nossos atos, assumindo as nossas atitudes, as nossas escolhas, enfim, Senhor. Que a humanidade possa entender que nós vivemos em sociedade e que as nossas escolhas afetam a cada um. Que seja, pois, em teu nome, em nome de Sheila, em nome de Meimei, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus Pai. Que assim possa ser, graças a Deus. Amo todos vocês, meus amores. Se cuidem muito, porque vocês são importantes para todos nós. Fiquem com Deus.